Irmãos, alguém aqui já se desentendeu com algum amigo? Com algum familiar? Já teve um desentendimento onde gerou ali um rompimento, uma briga, uma separação? Aquela sensação que o relacionamento foi quebrado, que não tem mais volta, que não tem mais saída. Hoje nós vamos falar sobre a reconciliação, sobre como resgatar isso. E também uma outra coisinha para você pensar. Imagine um homem que acumulou uma dívida tão grande que ele nunca poderia pagar. Ele vive sempre com medo, com vergonha, até que um dia alguém chega para ele e fala assim: eu vou pagar a sua dívida, eu vou quitar e vou limpar o seu nome. Pois bem, saiba que esse dia chegou. Nós tínhamos uma dívida que ela era impagável, mas alguém pagou a dívida por nós, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E para isso nós vamos meditar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, na segunda carta de Paulo aos nossos irmãos lá em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 18. Aí nós vamos ler até o 21, depois nós vamos ler o 1 e o 2 do capítulo 6. 2 Coríntios 5, 18 diz assim, olha: ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa. E aí, o significado de reconciliar é mudar completamente. Então, um relacionamento que ele está quebrado, um relacionamento que ele está rompido, seja ele de amizade, seja ele entre os cônjuges, ou seja ele na família, ou o nosso relacionamento antes de Jesus com o próprio Deus que estava rompido. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos reconciliados, foi mudado completamente esta situação. E aí, hoje, nós temos livre acesso ao trono da graça do nosso Deus. Amém? Por causa do pecado, e aí, irmãos, nós sempre falamos do pecado original, que é o pecado de Adão e Eva lá no paraíso. Por causa do pecado, por causa da desobediência, o relacionamento foi quebrado da criatura com o Criador. O homem e Deus agora, eles estão separados, não tem mais contato, não tem mais relacionamento, não tem mais amizade. Por quê? Porque Deus é santo e Ele não pode habitar em meio ao pecado, Ele não pode contemplar o pecado. Então, por causa do pecado, o homem foi separado de Deus. Isso é tão verdade que todo ser humano que ainda não recebeu Jesus no coração, ainda não se entregou para a salvação, ele sente um vazio tão grande dentro de si. Todo ser humano
humano sente um vazio profundo na sua alma, e ele tenta preencher esse vazio com tantas coisas, com tantos prazeres, buscando em vários meios, mas esse vazio é por causa dessa quebra de relacionamento com Deus, e somente Deus pode preencher o vazio na alma do ser humano. Para isso nós precisamos nos reconciliar com Deus, nós precisamos resgatar o relacionamento, precisamos buscar ao Senhor. Essa reconciliação é necessária para termos um encontro com o Criador de todas as coisas. Amém? Então, nós temos esse texto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, Deus, quando ele rompe o relacionamento com o ser humano, com Adão, lá no paraíso, e com a Eva, nós sabemos pelas Escrituras que todos os dias, no final do dia, Deus vinha no jardim do Éden para conversar com o homem, para ter um relacionamento com o homem, mas por causa do pecado, então não teve mais essa conversa, esse relacionamento. Mas olha só como Deus, ele é tão maravilhoso, que Ele mesmo proporcionou uma maneira para voltar a ter um relacionamento sincero e verdadeiro com todos aqueles que desejam e buscam ter Deus na sua vida. Você tem Deus na sua vida? Amém? Você quer ter Deus cada vez mais na sua vida? Por isso, essa reconciliação, ela vem do próprio Deus. Isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Agora, irmão, olha e analisa um pouquinho, para um pouco e analisa essas verdades aqui a respeito de nós. Aqui está falando de mim, e hoje nós temos que fazer essa análise, cada um analisando a si mesmo. E aqui diz, olha, que Deus estava reconciliando em Cristo o mundo consigo mesmo, e Ele não levou em conta os nossos pecados. Deus não colocou na minha conta os meus pecados, irmãos. Olha como esse Deus, ele é misericordioso. Olha como esse Deus, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Porque se Deus for me dar o que eu mereço, eu mereço ir para o inferno. É duro falar isso, né? Pensar nisso, né? Eu mereço ir para o inferno, porque sou pecador. Não sou melhor do que nenhum de vocês. E quando nós analisamos as Escrituras, eu não posso vir aqui e apontar o dedo para você, dizer, você é pecador, você merece o inferno, você merece viver longe de Deus por causa do seu... Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque quando eu estou apontando um dedo para você, tem 3 aqui apontando para mim mesmo. Então, esta palavra, ela é para mim. Todas as vezes que eu medito, Deus está falando comigo. Nesta noite, Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, Deus está falando com cada um de nós. Ele não imputou sobre nós, ou seja, Ele não colocou na nossa conta os nossos pecados. Porque se Deus fosse nos dar, se Deus fosse nos pagar, ou se Deus fosse nos recompensar segundo aquilo que nós temos feito, as nossas ações, todos nós merecemos o inferno, por causa das nossas ações, por causa das nossas práticas. É por isso que aqui está dizendo no versículo 19, olha, Deus não levou em conta os pecados dos seres humanos.
Deus não colocou isso na nossa dívida. Por quê? Porque Ele colocou os nossos pecados sobre Jesus. Diga assim: obrigado, meu Deus. Portanto, olha, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ele, em Cristo, nos reconciliou consigo. Ou seja, Ele nos deu a oportunidade de resgatar um relacionamento. O relacionamento que estava rompido por causa do meu pecado, e agora não é por causa do pecado do Adão, é por causa do meu pecado. Então o meu pecado me afastava de Deus. O meu pecado me deixava distante de um relacionamento com Deus. Mas Deus, que não me pagou segundo os meus pecados, mas em Cristo Ele me deu a oportunidade de ter um relacionamento com Ele, perdoando os meus pecados na cruz de Cristo. Você crê nisso, irmão? Jesus perdoou os nossos pecados. Por isso, Deus não me deu segundo as minhas ações. Por quê? Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso. Agora, olha o que Deus fez no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus pegou a minha dívida, a minha conta por causa do pecado, e colocou sobre Jesus. Jesus pagou o preço que era meu. Jesus pagou pelo meu pecado. Jesus pagou pelo seu pecado. Jesus morreu na cruz para me perdoar, para nos perdoar. Então, quando Jesus estava crucificado na cruz, aquela cruz, ela era minha. Eu deveria estar crucificado lá. Aquela cruz, ela tinha o meu tamanho, eu deveria ser morto por causa do meu pecado. Mas aqui diz que aquele que não conheceu o pecado, porque Jesus, ele viveu nesta terra e ele não pecou em nenhum momento. Então a Bíblia está dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim. Deus o fez pecado no meu lugar. E aí entenda, irmão, não é que naquele momento Jesus, então, ele foi pecador. Jesus não foi pecador, mas ele levou sobre ele o meu pecado. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Por isso nós estamos aqui. Agora, você já imaginou o tamanho do sofrimento de Cristo por nós? O tanto que Cristo sofreu por mim lá naquela cruz. O sofrimento de Cristo começou antes, lá no Getsêmani, quando ele foi orar. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Por que Jesus ele soa gotas de sangue? Porque a angústia era muito grande, era muito forte, o sofrimento que ele estava sentindo naquela hora. A oração dele, tamanho tanto sofrimento por causa dos nossos pecados, era: Pai, se for possível, se tiver uma outra maneira, se tiver uma outra forma, passa de mim esse cálice. Mas ele diz: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus era me reconciliar com Ele. A vontade de Deus era para que nós pudéssemos ter um relacionamento que foi perdido lá no Éden por causa do pecado. E por causa dessa vontade de Deus, que é maravilhosa, Ele pegou os nossos pecados e Ele colocou sobre Jesus. Aí Jesus foi preso. E quando Ele estava diante dos seus malfeitores, bateram na face dele. Deram chicotadas em Jesus. Você sabia que todos aqueles tapas que Jesus levou, eu deveria ter levado aqueles tapas?
Você sabia que cada uma daquelas chicotadas nas costas de Jesus, e eles tinham um número, que eles não podiam ir além daquele número, porque o ser humano não aguentava, mas então eles viram Jesus para o outro lado, e eles continuam, eles começam do zero a contagem. Sabe, o corpo que deveria ter sido virado para levar mais chicotada, o meu. Todo aquele sofrimento, Jesus apanhando, zombaram de Jesus, cuspiram em Jesus, a coroa que furou a fronte, a testa, a cabeça de Jesus, fazendo o sangue escorrer, aquela coroa de espinhos, era minha. Eu deveria ter usado aquela coroa de espinhos. Olha o sofrimento que Jesus passa, para quê? Para que nós pudéssemos ter novamente um relacionamento com o Pai. Aí, se isso tudo não bastasse, Jesus teve que carregar aquela cruz pesada sozinho. Ele foi preso, pés e mãos crucificados com pregos, e ele teve que sustentar o seu corpo lá naquela cruz. E enquanto ele estava preso naquela cruz, mesmo assim, qual era a oração dele por mim e por você? Porque sim, irmãos, nós estávamos lá crucificando o Senhor, nós estávamos lá pregando Jesus naquela cruz, e a oração de Jesus era: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa o Gesiel, perdoa cada uma dessas pessoas. E aí, o peso do meu pecado, ele foi tão violento em Cristo. O peso dos nossos pecados, ele foi tão violento em Cristo, que foram tantos os pecados, que Deus, que é santo, ele não contempla, ele não pode ver o pecado. E naquela hora, foi a hora mais dolorosa de Jesus na cruz, aonde ele sentiu o que é não ter um relacionamento com Deus, porque naquele momento, por causa do meu pecado, naquele momento, por causa dos nossos pecados, Deus vira as costas para Jesus naquela cruz. E aí Jesus diz: Deus meu, por quê? Deus meu, por que me deixou sozinho? Na hora mais dolorosa, na hora mais sofrida, por que me desamparaste? A resposta é: porque Ele queria ter um relacionamento comigo, com você. Era a reconciliação. O justo precisava morrer pelo injusto. Aquele sem pecado, ele morreu por mim, pecador. Por isso a Bíblia está dizendo aqui, olha: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o justo morreu por mim, o injusto. Só que agora, por causa desse sacrifício de Cristo lá na cruz, Ele perdoou os meus pecados, Ele pagou a minha dívida, uma dívida que eu não tinha como pagar. Irmão, não teria como eu pagar essa dívida, ela era impagável. É por isso que Jesus veio, porque Ele era o único que podia. Então, por causa do pagamento desta dívida lá na cruz, então hoje, o apóstolo Paulo diz assim, olha: sendo, pois, justificados. Olha, que maravilha, olha só. Sendo, pois, justificados em Cristo, nós temos o quê? Nós temos paz com Deus. Não tem mais a barreira do pecado, não tem mais a quebra do relacionamento.
Agora eu tenho acesso ao trono da graça. Agora eu posso falar com o Pai, Ele me ouve, Ele fala comigo, Ele me abençoa. Deus está aqui em nosso meio nesta noite, irmãos. Deus está aqui neste lugar, e não é por causa de nós, não é porque nós merecemos, nós não merecemos, mas nós estamos aqui, é por causa da graça maravilhosa que nos alcançou. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Ninguém faria isso por mim. Ninguém faria isso por mim. E ninguém faria isso por você também, irmão. É por isso que todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos que engrandecer o seu nome, glorificar o seu nome e agradecer. Jesus, obrigado por pagar a minha dívida. Jesus, obrigado por me perdoar. Jesus, obrigado por me reconciliar novamente com o Pai. E só através de Cristo. É por isso que nós temos que renunciar à vida pecaminosa. É por isso que nós temos que confessar os nossos pecados, nos arrependermos, mudar de vida, recebermos Jesus no nosso coração, e assim nós também seremos reconciliados com o Pai. Versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, e agora? E agora? O versículo 1 do capítulo 6 diz assim, olha: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês de não recebam em vão a graça de Deus. Por quê? E agora, irmãos, está dizendo aqui, olha, que nós, na qualidade de cooperadores, e aí você vai ver ali que nós somos embaixadores. Nós agora temos uma missão, nós temos um ministério nos foi dado. Agora nós, que fomos reconciliados com Deus em Cristo, nós somos cooperadores e nós temos que avisar isso para as pessoas. Você não precisa mais ficar sofrendo, você não precisa mais ter esse vazio dentro de si, porque alguém pagou a dívida pelo seu pecado, alguém perdoou os seus pecados, e o acesso agora, o caminho está livre até o trono da graça do Pai. Por isso aqui diz, olha, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Irmãos, nós temos que avisar as pessoas que elas precisam receber este presente, esta dádiva. Você já parou? Irmão, pensa comigo. Vamos analisar rapidinho aqui. Se hoje eu tivesse condições, eu chegasse para você e falasse assim, eu vou te dar uma Mercedes 0 km. Acabou a bateria aqui, Se eu chegasse para você e falasse, eu vou te dar uma Mercedes 0 km, aí você ia falar assim para mim, pastor, eu não quero. Nem adianta me dar porque eu não quero. Você ia falar isso para mim? Mas eu duvido. É lógico que você não ia falar isso para mim. Por quê? Porque é um presente valiosíssimo. Agora, alguém te deu um presente muito mais valioso: a vida eterna com Deus lá no céu. E quando nós não entregamos o nosso coração para Jesus, quando nós não o reconhecemos como Salvador, nós estamos abrindo mão, rejeitando este presente maravilhoso. Exato. Nós estamos rejeitando este presente maravilhoso. E agora, a pergunta que eu te faço é: você vai continuar rejeitando este presente maravilhoso? Você vai continuar rejeitando esta graça? Por isso está dizendo aqui, olha,
E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. O que é não receber em vão? É não reconhecer o sacrifício, é não aceitar o sacrifício, é não nos arrependermos dos nossos pecados, é não querer o relacionamento, é não entregar a nossa vida ao Senhor. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você, amém? E isso tudo foi provado lá na cruz, quando Jesus morreu para perdoar os nossos pecados.